capítulo 4, versículo 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Guarda-me de males e livra-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Fecha os olhos. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Aleluia. Leva cativa a nossa mente agora, em obediência à mente de Cristo. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco. Em nome de Jesus. Alcança cada coração aqui, Pai, o mais próximo e o mais longe. Visita, Pai. Traz aquela ministração particular, Pai, exclusiva para a necessidade de cada um. Dai-nos ouvido a ouvir a tua voz. É o que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou diante de dois desafios aqui essa noite. O primeiro desafio é falar com o povo, e depois dessa maratona, você vai ficando por último na lista. Parece que o povo vem para a igreja um pouco mais cansado. Esse é o desafio. O segundo desafio é falar depois de tanta gente boa. E aí, isso também é um desafio, porque aí vai esgotando assim, né, o repertório, e aí vai te desafiando a mais ler a Bíblia. E os irmãos que me antecederam aqui, eu não estive em todos, mas todos tiveram uma preocupação de falar o que Jabes fez. Hoje eu vim te falar quem Jabes é. Quem é Jabes? E essa vai ser a premissa da mensagem que eu trouxe para o coração dos irmãos essa noite. Para mim te explicar o capítulo 4, o 9 e o 10, eu preciso fazer um plano de fundo. E aí eu quero que os irmãos prestem atenção. A nossa Bíblia, no Antigo Testamento, você pode perceber que ela vai ter 3 pares de livros iguais. Nós conhecemos como, dentro da teologia, que são os livros históricos da Bíblia. Então nós vamos ter 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. A distinção desses 3 pares de livros é que Samuel e Reis preocupou em contar a história de Israel. Eles pegaram a história cronológica e, conforme ia acontecendo, eles iam contando a história, narrando e escrevendo. Só que tem um porém: o escritor do livro de Crônicas, ele não segue essa premissa. Crônicas é escrito de forma intencional. Talvez no Antigo Testamento seja o livro de escrita mais intencional, é o livro de Crônicas. Porque o livro de Crônicas, ele tem uma outra premissa. A premissa não é contar história. A premissa é apresentar um fato teológico. Fala fato teológico. Fato teológico. Isso. Então, o escritor de Crônicas, ele tem uma outra perspectiva de como contar a história. Por quê? Porque muitos eruditos bíblicos vão dizer que quem escreveu os 2 livros de Crônicas foi Esdras. E Esdras, nós todos sabemos que foi aquele incumbido de reconstruir o templo quando o povo volta da Babilônia para dentro de Jerusalém. Esdras foi aquele que Deus levantou para ser o sacerdote do
cativeiro. Fala cativeiro. É com essa instrução que Esdras, olhando para o povo, ele falou: eu preciso ensinar esse povo. Eu preciso instruir esse povo que vai ler esse livro. É por isso que o livro de Crônicas, ele é desprezado. Porque parece, que ele repete a história de 1ª e 2ª Samuel. Parece que ele repete a história de 1º e 2º Reis. O livro de Crônicas, ele começa com talvez uma das coisas mais chatas de ler na Bíblia, irmão. Não que tenha alguma coisa chata, mas é de difícil compreensão e a maioria das pessoas não gosta. Do capítulo 1 até o 9, Esdras se preocupou, partindo do pressuposto que foi Esdras, mas o escritor de Crônicas se preocupou em escrever a genealogia. Do 1 ao 9, é só gente que gerou gente, que casou com gente, que teve filho com gente e deu nome. É 9 capítulos, irmão, falando de genealogia. E aqui, eu quero já instruir os irmãos, por que genealogia na Bíblia é algo que a gente tem que prestar mais atenção. Eu sei que é difícil ler a Bíblia. Um pouquinho mais difícil é compreender. E quando chega em Crônicas, parece que aí fica mais difícil. As pessoas desanimam, porque é nome que gera nome. Só que eu vou te animar. Genealogia na Bíblia, ela tem três funções primárias. Presta atenção no que eu estou te dizendo. A primeira função primária é a familiar doméstica. O que isso significa? Lá na genealogia, quando escreve-se genealogia, ele vai falar da situação social do indivíduo, como seus privilégios e obrigações. Então, quando escreve na Bíblia, você vai ver que não é descrito todas as pessoas de uma família. Vai descrever alguém que tem uma importância maior. Então, na genealogia, nós vamos conhecer vários filhos primogênitos. Fala, filhos primogênitos. Por quê? Porque existe nele uma responsabilidade familiar, uma responsabilidade social. É por isso que genealogia na Bíblia é importante, para identificar e especificar uma questão familiar. Quem me entende diz amém. Amém. O segundo propósito pelo qual a Bíblia nos deixa escrito genealogia é para uma responsabilidade jurídico-política. Por quê? Porque substanciavam-se as vindicações de alguns cargos, tipo os príncipes e os reis. Então, você vai ver na Bíblia que é muito difícil alguém ser um rei fora da casa de Israel, da casa de Judá. E você não vai ver nenhum sacerdote, a não ser que ele seja levita, porque todos os sacerdotes vinham da casa de Levi e todos os reis vinham da casa de Judá. Então a genealogia está aqui para falar de que casa você é. Então vai te dar uma responsabilidade jurídica e política. Por quê? Porque é rei que governa. Você tinha que ter dado glória. E é jurídico porque é sacerdote que legisla. Era para você ter dado outro glória. Uma terceira função para que a genealogia está escrita na Bíblia. Agora a minha vai ficar bom, irmão. Fique em paz. Estou de valoração, vai dar certo, fique em paz. Tem uma questão que a genealogia da Bíblia também tem uma função, porque está escrito genealogia na Bíblia. Sabe por quê? Porque tem uma função, uma responsabilidade religiosa. E a responsabilidade religiosa serve para confirmar quem é legítimo e quem não é. A legitimidade da história, ela só é confirmada por meio da genealogia. É por isso que Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o 14, o Mateus, que estava escrevendo para um povo hebreu, ele teve a preocupação de descrever Jesus começando por sua genealogia. Por quê? Porque é a genealogia que confirma a veracidade que Jesus é o
Nós tínhamos que prestar mais atenção na genealogia da Bíblia, principalmente a geração do tempo de hoje. Por quê? Porque a geração do tempo de hoje pensa que o mundo começou quando eles nasceram. Por isso que nós temos um monte de gente metida a besta. Gente que a Bíblia chama de bastardo. E bastardo não é quem não tem mãe. Bastardo é quem não tem pai. Nascer, todo mundo nasce. O problema é saber de onde você está vindo, para ter um apontamento para onde você está indo. A nossa geração tem feito, irmão, um pecado que a Bíblia chama de desligamento, divórcio geracional. E é fácil saber isso. Por que é fácil? É só perguntar para qualquer um aqui qual é o nome da tataravó. Quem aqui sabe o nome da tataravó? Quem aqui sabe o nome da bisavó? Levanta a mão, é juventude. Quem é o nome aqui que sabe o nome da avó? Está vendo? Que quanto mais longe fica, parece que a gente vai perdendo a noção de história. É por isso que Esdras fez o seguinte, e agora eu começo a abençoar a tua vida. Esdras se preocupou em dizer para esse povo quem eles eram. Sabe por quê? Porque depois de 70 anos, não tinha ninguém mais que nasceu em Jerusalém. Todo mundo tinha nascido no... Todo mundo tinha uma consciência escrava. E a genealogia, Esdras, ele tem uma aplicação nela. Por quê? Porque ele é tão intencional na escrita que toda vez que ele vai apresentar a história de Israel, Esdras se preocupou em não apresentar defeito de ninguém. Deve você ter dado um glória. Aleluia! Você vai ler a história de Davi em 1 Crônicas, não está lá o pecado de Batseba e não o assassinato de Urias. Por quê? Porque o importante não é o que Davi fez de errado, o importante é quem ele era para Jerusalém. Quando você lê ali, você não vai ver os sacerdotes queimando no altar fogo estranho. Ele vai mostrar o santo sacerdócio que vem da linhagem de Arão. Então Esdras, ele quer trazer para a mentalidade do povo quem esse povo é. Eu entendo, diz amém. É por isso que antes de falar de Jabes, nós precisamos entender quem é que está escrevendo, como está escrevendo e para quem está escrevendo. A genealogia na Bíblia não é para deixar uma leitura enfadonha, é para deixar para nós que eu e você temos um legado. Nós não podemos, irmão, criticar gerações passadas, porque na tua história e na minha teve gente muito melhor do que eu e você, que foi muito mais crente do que eu e você, que fez muito mais do que eu e você. Sabe por que você não é inspirado? Porque você não sabe de onde veio. Nós precisamos aprender a olhar para trás, irmão, com um pouquinho mais de reverência. Nós estamos sentados hoje num banco de madeira, numa igreja que carrega ali em cima uma placa assinada ali, Assembleia de Deus. E se perguntar aqui para a maioria aqui, quem fundou essa igreja, você não sabe. E aí tem um povinho mais ou menos dos dias de hoje, vem aqui e quer falar que a gente é religioso. Religioso não, irmão, histórico. Aleluia! Você tem dado glória. Religioso não, irmão, histórico. Aleluia! Porque o Pentecoste que nós vivemos hoje foi alguém lá atrás que semeou. A liberdade do Espírito que nós temos hoje foi alguém que dobrou o joelho, irmão, e orou para você
Judá. Dos 5, ele vai falar de Ruben, Gade, a meia tribo de Manassés. Dos 6, ele vai falar de Levi e suas famílias. Dos 7 ao 9, Isacar, Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim e Aser. Sabe para quê? Para que quando o povo escravo olhasse por dentro, eles não tivessem dúvida de quem eles eram, da onde eles faziam parte. Ele entende, amém? Então, capítulo 4, versículo 9. Esdras está narrando a genealogia da tribo de Judá. Era para dar um glória. No capítulo 4, a partir do 2:3 até o versículo 4:23, Esdras está narrando a história da casa real. Esdras está mostrando para mim e para você quem eram os príncipes de Israel. Quem eram aqueles que pela história foi eleito para ser grande. Você está mais empolgado. No meio da história daqueles que iriam reinar, Esdras coloca um homem. E coloca o nome dele de Jabes. Fala Jabes. Eu vou entrar na mensagem agora. A história de Jabes, ela começa do fim para o começo. Fala do fim para o começo. Porque no versículo 9, a primeira frase não é, irmão, uma informação, é determinante. Isso, é aleluia mesmo. Por que é determinante? Porque a primeira frase é Jabes foi. Fala, Jabes foi. Está contando uma história do que já aconteceu. Não é do que vai acontecer. É já aconteceu. E o que aconteceu? Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Oh, glória. Não, você não deu glória, porque você não entendeu. Vou te falar por que você tem que dar um glória. É porque nós estamos falando da genealogia da casa real. É a casa dos príncipes. É da onde saíam os reis. Então, na hora que olhava
ganhou peso. Você não deu glória, irmão. Você não deu glória. A Bíblia está falando, e Jabes ganhou mais peso do que os seus irmãos. Irmão, eu estou falando de uma casa real, onde todo mundo era pesado. Quem que é você? Eu sou neto do rei Davi. Quem é você? Eu sou filho da linhagem de Salomão. Oh, irmão. Quem é você? Foi Josafá, o meu pai. Quem é você? Eu sou filho de Aías. Quem é você? Eu sou neto de rei. Quando alguém olhou e falou, quem é você? Aí chega alguém pesado no lugar. Oh, glória! E o nome dele é Jabes. Jabes é o mais pesado. Por quê? Porque quando colocou todos eles na balança, todos estão aqui, colocou Jabes. Irmão, não sei se você está entendendo o que Deus quer falar com você. Esse ano Deus quer fazer você ficar mais pesado. É peso na autoridade. É peso no testemunho. É peso na justiça. É peso no amor, na piedade, na paz. Alai, Jeová, fui abandaralagai. Fala assim, esse ano, quero ficar mais pesado. Amém. Agora eu vou perguntar, agora eu vou te explicar se você quer mesmo ser. Porque para o Jabes se tornar pesado, o mais ilustre, como diz na minha tradução, o homem mais respeitado da sua casa, existe um processo. E é aqui que eu quero começar a pregar. Porque o tema da minha mensagem para essa noite é a redenção do sofrimento. Acontece um problema, irmão, que a gente precisa aprender para ontem. Como que é que vira um ilustre? Como que você vira um peso de glória, de testemunho? Jabes começa a sua história. Por isso que tem um ponto para fazer uma afirmação, mas tem uma vírgula, porque começa um processo. Deus começa, irmão, do fim para o começo. É por isso que ele chama as coisas à existência como se já... Ele chama as coisas que não existem como se já fosse, já existisse. Deus chamou tua história, irmão, de um absoluto eterno. Fala, absoluto eterno. E te colocou no processo. O absoluto eterno é que você é um ser ilustre. Como que eu me torno isso? Primeiro recebendo um nome. E como o presbítero Lázaro já ensinou nesse culto aqui, já significa o que, irmão? Mais alto. Mais alto. É isso. O nome Jabes, irmão, significa sofrimento. E aí eu quero que você segura aí, porque é aqui que eu vou entrar. Vamos ler aquele versículo ali, vamos ler ele. Vamos ler. Talvez você não leu, eu vou te ensinar a ler. Vamos ler. Olha aquele versículo lá, fala assim: e sua mãe? De quem que a Bíblia está falando, irmão? Fala da mãe. Isso. Deu-lhe o nome Jabes. Quem nomeou ele? Isso. Dizendo, porquanto, fala com dois. Agora fala bem alto. Dei a luz. Quem que estava sentindo dor? Mais alto. Quem estava sentindo dor? E por que o nome do menino é sofrimento? Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Tem muita gente aqui que carrega uma estigma no nome por causa do sofrimento de outra pessoa.
de uma ferida mal curada no teu coração. É pai e mãe que estraga filho porque não tratou das feridas do seu próprio coração. Eu queria te dizer nessa noite que muito mais sofreu Jabes do que a mulher. Porque quando o filho nasceu, o que aconteceu com a dor dela? A do Jabes só começou. Porque quando Jabes andava na rua, todo mundo olhava, olha lá o filho que fez a mãe sofrer. E quantos filhos têm feito as mães chorar? E por que os filhos têm feito as mães chorar? Porque as mães colocaram uma estigma neles que eles não precisavam ter. Filho, não é, irmão, lata de lixo para você depositar a sua carga emocional mal resolvida. Filho não é, irmão, uma projeção da dor que você não tratou no teu coração. Quem sentiu a dor foi a mãe. Esse menino não precisava chamar Jabes. A dor não era dele, era dela. Quer ser ilustre? Aprende a lidar com as suas dores. Quer ganhar peso? Aprende a lidar com os seus traumas, com as feridas que te machucaram. Para, irmão, de depositar no outro aquilo que te aconteceu. Entra no processo de cura. Aleluia. Glória a Deus. Quantos filhos é espancado em casa? Porque a mãe fala, eu apanhei do meu pai, então eu vou te bater. Quantas mulheres violentadas em casa? Porque o camarada falou, eu vi meu pai bater na minha mãe, então eu vou bater na minha mulher. Você é um covarde, um frouxo. Aprende a lidar com a tua dor, rapaz. Cresce. Aprende a lidar com a tua dor, mulher. Pare de projetar nos seus filhos. A Bíblia diz que a mãe sentiu dor e castigou o filho com o nome sofrimento. Na Bíblia tem outro exemplo. Na Bíblia tem um exemplo de Raquel. Raquel está lá também, gemendo de dor, a dor aumentando, e falou, vou ter um neném. Aí o neném nasceu, ela quase morreu de dor, na verdade ela morreu no parto. Aí pega o menino e fala, o seu nome vai ser Benoni, que significa bem, filho, dono e dor, o filho da dor. Jacó falou, de jeito nenhum. Se pra você é dor, pra mim não é Benoni, pra mim ele é bem chapuinho. Filho da minha força! Deus quer te pegar no colo aqui essa noite.
Isso é profundo o que eu estou te dizendo. Se você não quebrar o ciclo da ferida, ela vai se repetir, geração após geração. Capítulo 20 do livro do Êxodo. E eu, o Senhor, castigarei o pecado dos pais dos filhos. É para temer, irmão. Êxodo 20. Eu, o Senhor, castigarei o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Quem sabe você é a segunda. Quem sabe você é o resultado de uma ferida mal resolvida no coração da tua família. Mas só que o versículo não termina aí, vai. O versículo continua e diz o seguinte: eu castigarei o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas abençoarei até 1000 gerações aqueles que temem o meu nome. Há uma promessa de liberdade para você aqui hoje. Há uma promessa de mudança de vida para você aqui hoje. O Senhor quer curar as feridas do teu coração. E o segundo pecado, Lucas, que acontece nesse texto. Por isso que eu não vim falar do que ele fez. Eu vim falar de quem ele é. E sabe qual que é o segundo pecado? Quando a mãe, presta atenção nisso, quando a mãe projeta no filho a sua dor, ela roubou dele a linhagem de onde ele era. Porque Jabes era para ser chamado na rua de príncipe. A verdade eterna sobre a vida de Jabes é: você é um príncipe do Senhor. Você é uma princesa do Senhor. Mas como alguém o nomeou, lhe deu um segundo nome, todo mundo que olhava para ele isso é o sofrimento. Mas por quê? Eu sou um sofrimento? Porque a minha mãe sofreu para me ter. Que culpa eu tenho? Nenhuma. Só que o problema não era olhar para a mãe, era olhar para a casa de Judá. Sabe o que aconteceu com você, filho? Deixa eu falar para você. Sabe de onde você veio? Da casa real. Não. Eu estou tentando redefinir a tua origem. Você não nasceu, irmão, do teu pai e da tua mãe. Você veio da casa real. Foi o pai que te deu. Foi o pai que deu vida. Dele saiu um príncipe. Dele saiu uma princesa. Te mandou para tua mãe. Te mandou para o teu pai, que como figura de autoridade te roubou a autoridade que te enviou. É por isso que eu vim aqui nessa noite, para te dizer o seguinte: você não é da tua casa, você é do Pai. A minha verdadeira família, irmão, não é ali da dona Dercília, irmã Rose, Nilson, Manuel, Paulinho, não. Nós é irmão, mas a minha família tem um primogênito. A minha família tem um irmão mais velho.
cão, na verdade. O nome dele é John Paul Sartre, pai do existencialismo. E ele fala uma coisa que faz muito sentido. E eu quero que você ouve aqui nessa noite. Sabe o que ele fala? Ele fala assim: o importante não é o que fizeram com você. O importante é o que você faz com o que fizeram com você. O importante não é alguém que te ofendeu, não, sim. O importante é o que eu faço com a ofensa que o outro me fez. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o meu tempo está acabando. Fala assim, Jabes. Do 9, ele nasce. Passa para o 10. Do 9 para o 10, irmão, é um pulo de 30 anos. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Jabes nasce na Babilônia. Oh, isso aqui é para dar glória de pé, irmão. Isso é para dar glória de pé, Senhor. Jabes nasceu na Babilônia. O seu nome? Sofrimento. Quem deu? A mãe. Só que na curva da vida, Jabes sai do cativeiro. Oh, glória. E começa a vir para a tua origem. Entra nos puros quebrados. Oh. Pedra sobre pedra.
conjunção que eles vão usar ali é pelo que. Versículo 9, sofrimento. Quando ele entra em Jerusalém, ele olhou e falou assim: não, eu não sou não. Por quê? Porque no 9, põe no 9. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Cadê o pai aqui? Oh, isso é forte. Cadê o pai aqui, irmão? Só tem a mãe. Põe no 10. Pelo que já desinvocou ao pai. Irmão, não sei se você vai ficar rico, pobre, se você vai ser muito abençoado ou pouco. Eu só quero que, se você sofrer, sofra como um filho de Deus. Se a casa igreja aumentar, diminuir, sofra como um filho de Deus que não tinha onde eu reclinar a cabeça. Se os inimigos vierem contra você, irmão, resista como um filho de Deus, calado. Oh, aleluia! No dia da tua aflição, seja aflito como um filho de Deus. Que jeito? Clamando ao Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas se você for muito abençoado, seja abençoado como um filho de Deus. É me dado hoje todo o poder nos céus e na terra, e a chave da morte e do inferno está na minha mão. Deus quer mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. Sai do teu lugar e vem aqui para frente.
o que te faz sofrer. Porque é pela dor que começa a restauração. É pela angústia que começa, irmão, a cura.